Olá, amigos e amigas do Campo e da Cidade, começando mais um Horizonte Agrocast, este projeto da Pecuária PRM para ampliar o horizonte sobre a produção pecuária. Eu sou o jornalista Paulo Dutra e me acompanha, como sempre, o parceiro Pedro Rocha Marques. Boa tarde e bom dia e boa noite a todos que nos ouvem. É uma grande honra ir para esse sexto episódio para a gente poder conversar sobre um assunto tão relevante como a tomada de decisão na pecuária e também na vida. É isso aí. Este episódio número 6, né, como a gente acabou de dizer, e o João Augusto Rossi Borges já está conosco na tela. Seja bem-vindo, João. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, quero agradecer a oportunidade de participar do podcast com vocês. Pedro, um grande amigo de longa data. Paulo, estou conhecendo agora. Prazer bater esse papo com vocês aí. A gente vai cumprimentar os nossos parceiros, né? Nossos apoiadores aqui do Horizonte Agrocast, a Jamaju Agrícola, distribuidora com logística própria de mais de 5 mil produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola. A Agrocomercial, Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, entrega em todo o Brasil. Alfa Banheiros por aspersão, equipamentos para pecuária, balanças e também troncos de contenção. Atende Santiago e região com assistência técnica. A Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional importado, além de material de inseminação artificial. A Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. E a Agropecuária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. De Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Só fazer contato com os proprietários, Paulo e Sérgio. E aí os contatos, né, do nosso parceiro lá da Marca e Sinal na tela, aí, passando aí na telinha no fundo aí da nossa imagem. Todos os episódios estão disponíveis no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify do Horizonte Agrocast. Essas informações dos acessos vão passar aqui na tela durante o episódio. Estou aqui na TV Santa Maria, nossa parceira, e que transmite o Horizonte Agrocast para a rede da Amigo TV e para a NET, o canal 19, aqui na região, aqui em Santa Maria, né, no centro do estado. Os nossos episódios sempre às quintas-feiras, às 19 horas, né? É o horário aí que tem estreia os nossos programas aí em todas as nossas mídias. E eu convido a todos para nos seguirem no Instagram e no TikTok, @HorizonteAgrocast, né? Sempre lá com novidades, uns cortes dos nossos programas, alguns pedaços que dão um pouco da noção do conteúdo geral. Óbvio que não tem como detalhar um assunto lá num minuto e meio, né, que a gente tem nos espaços, nas mídias, nessas redes sociais, mas aí a gente convida vocês para nos acompanharem nas redes onde está todo o conteúdo, porque uma hora e meia de assunto é muito assunto e a gente tem o prazer de desenvolver, aprofundar essas pautas que são importantes para a produção rural. E a gente hoje, né, o nosso assunto é a tomada de decisão na pecuária e na vida. Né, Pedro, é um assunto divisor de águas, vamos dizer assim, uma pauta que começou a ser debatida, que a gente vê mais sendo debatida em gestão, em diversas áreas, diferentes áreas, porque exatamente que divide, né, o bom gestor do mau gestor, né? Pedro, adianta aí o assunto pra gente. Exato, por que falar desse tema, né? Primeiro, porque o João é um especialista nesse tema. E segundo, porque o João falar sobre esse tema e o Horizonte Agrocast desejar abordar melhor esse tema. É porque, na verdade, tem uma série de atitudes que hoje foram teorizadas nos negócios, e a tomada de decisão é uma delas. E essas teorias de tomar decisão, elas têm diferentes formas de cada gestor tomar decisão, algumas mais intuitiva, outras mais buscando uma confirmação do porquê daquela tomada de decisão, e tudo isso são assuntos que a gente vai detalhando, e o João vai com clareza e de forma informal, a gente vai conversando sobre essas formas de tomar decisão, porque quando a gente consegue entender
que por trás dessas atitudes de um gestor, dessa tomada de decisão, tem uma série de conceitos, fica mais fácil da gente entender, o julgamento diminui, e o momento que a gente tem mais um suporte de informação, fica mais fácil também ler essa forma de decidir de cada gestor. Então, eu creio que é importante um autoconhecimento para cada um, no momento que a gente for falando, as pessoas que vão nos ouvir depois esse episódio, elas vão parar para refletir, vão se enxergar qual é o método de tomada de decisão que eles gostam, ou se usam um pouco de cada um dos métodos de tomada de decisão. Então, é entender, é ter a teoria, ter o embasamento, para poder saber que tem várias formas de tomar uma decisão, não é certa nem errada, mas são diferentes formas e métodos, e o objetivo é esclarecer esses métodos para a gente saber que eles existem e não tem método certo ou errado, são métodos diferentes que têm vantagens ou desvantagens. Exatamente. Então, antes de dar a palavra para o nosso convidado, eu vou ler o roteiro dele, o currículo dele aqui, né, para a gente ter uma ideia aí do trabalho que vem desenvolvendo o João Augusto. Ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade de Passo Fundo, com especialização em agronegócios pela Universidade de Passo Fundo e pela Fundação Getúlio Vargas. Possui mestrado em agronegócios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Business Econômicos pela Wageningen University, na Holanda. Eu treinado o nome da universidade. Muito convidado internacional, né? A gente acaba tendo que praticar bastante o alemão, o holandês. E ele teve período também como pesquisador visitante na Cornell University, nos Estados Unidos. Além disso, realizou o pós-doutorado e ocupou diversas posições acadêmicas na Wageningen University, incluindo professor, pesquisador, visitante e pesquisador. Foi consultor especialista em sustentabilidade pela FAO, a ONU, no Brasil, e fundador, bem como coordenador do grupo de pesquisa em tomada de decisão no agronegócio. Atualmente exerce a função de professor adjunto na Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, a FACE da Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD, além de ser bolsista de produtividade em pesquisas do CNPq nível 2 na área de extensão rural. Este, então, é o João Augusto Rossi. João, começa contando para nós aí, a gente falou do currículo de forma formal, como que um veterinário resolve fazer toda essa trajetória e vamos dizer, desbravar esse mundo velho aí para tudo que é lugar, e um cara lá de Vacaria, né? Conta um pouco da trajetória aí, os insights que tu foi tendo para chegar onde estás hoje aí, por favor. Começa com a veterinária e vai descrevendo e a gente vai conversando. Vou descrevendo, tá bem. Bom, primeiro, nesses currículos, né, que normalmente o pessoal coloca, tem duas coisas que sempre faltam, né? Porque esse é o currículo acadêmico, mas falta um que eu não consigo colocar, que eu já fui produtor rural, né? E assim, meu pai ainda é produtor rural, então, lá na região do Vacaria. Então, eu sempre fui muito conectado com decisões de produtores, como eles decidem, etc. E durante toda a minha infância, eu sempre tive, a gente chama de sítio, lá na nossa região, lá de Vacaria, então sempre estive junto no sítio, junto com meu pai, tanto na época em que ele foi pecuarista, né, começou como pecuarista, depois ele mudou para a lavoura, depois ele voltou para a pecuária, então eu sempre tive essa conexão. E a segunda coisa que nunca se coloca, né, no currículo, porque é uma coisa pessoal, assim, é que eu sou... e me tornei, né, um apaixonado pelo tema de tomar decisão. Então, quando a galera fala assim, o João, ele é da tomar decisão, mas não é uma decisão muito acadêmica e nem uma decisão de trabalho, é uma decisão de gosto. Eu gosto de estudar isso, e aí, por, não sei, sorte da vida, eu fui tendo oportunidades de me encontrar com pessoas que foram me direcionando para algumas leituras, e essas leituras, elas determinaram aquilo que eu sei hoje, né? Não sei tudo, sei pouco, mas aquilo que eu sei é muito determinado pelas leituras que eu tive ao longo do tempo sobre o tema de tomada de decisão. Mas respondendo à pergunta do Pedro, eu nunca imaginei, né, que essa seria a minha trajetória. Quando eu terminei a minha graduação em veterinária, a ideia
era eu voltar para trabalhar junto com meu pai, foi isso que eu fiz, eu voltei para trabalhar junto com meu pai, na fazenda, né, na propriedade dele, mas logo a gente viu que não ia dar certo, né, não por questões pessoais, porque a gente se dá super bem, mas porque eu precisava arrumar outro rumo na vida. E aí eu entrei no mestrado em agronegócios, e aí no mestrado em agronegócios, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi onde eu tive a primeira experiência, né, e leituras sobre o tema de tomar decisão, mas eu não conhecia nada disso, era algo novo para mim, eu nunca tinha visto isso durante a veterinária. E aí, essas leituras fizeram com que eu conhecesse um autor principal naquela época, chamado Daniel Kahneman, e esse autor, e acho que aqui já é um primeiro ponto bastante importante, porque na área de tomada de decisão, e se a gente for em livros, literatura científica, etc., você vai conseguir diferenciar aquele pessoal que é cientista, realmente estudou como as pessoas tomam decisões, mas eu vou colocar que existe muita informação que ela vem de forma, vamos botar a palavra charlatão, certo? Então vem muito livro, muita coisa a respeito disso, que não tem nenhum embasamento científico. Então, no início foi difícil eu diferenciar aquilo que realmente era algo científico e que eu poderia realmente ensinar, me dedicar, aprender, daquilo que a gente encontra na seção de, sei lá, e aqui eu estou falando sem julgar, mas estou falando só para diferenciar, por exemplo, aquilo que você chega na seção de autoajuda de uma livraria. Existe diferença entre essas abordagens. Uma coisa é aquela galera que está precisando, sei lá, estou precisando de um estímulo espiritual. Aí você vai num lugar. Mas o que eu estou falando e me dedico é na tomada de decisão da explicação de realmente, cientificamente, como as pessoas decidem. E aí, o grande autor, né, que eu tive o contato foi o Daniel Kahneman. Ele é um psicólogo ganhador do Prêmio Nobel em Economia, e ele escreveu um dos livros que, para mim, ele é essencial para quem quer trabalhar com isso, que é chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. E nesse livro, aí eu tive a primeira oportunidade de realmente entender como as pessoas decidem. Mas o livro não tem nada a ver com o produtor rural, porque o livro ele é geral, da vida, como as pessoas tomam decisões. E aí eu comecei a falar, poxa, mas o produtor rural, obviamente, ele também deve ter as mesmas influências descritas naqueles livros. E aí eu comecei a adaptar aquela literatura para a literatura de produtores rurais, né? Então, nas disciplinas que eu dou, o que eu faço, eu pego esse livro e dou exemplos e puxo exemplos de decisões de produtores rurais. Bom, a partir daí terminei o meu mestrado, aí eu passei num concurso para professor substituto na Universidade de Santa Maria, então eu trabalhei 1 ano na UFSM como professor dos cursos de agronomia veterinária e zootecnia principalmente. Terminou meu contrato, eu tive sorte também nesse ponto, porque eu consegui uma bolsa de doutorado pleno pelo Conselho Nacional de Pesquisa, que permitiu então eu ir fazer o meu doutorado lá no exterior. Quando eu fui fazer o doutorado no exterior, embora eu tenha feito lá, vamos dizer, a pesquisa foi realizada no Brasil com produtores da região aí do bioma Pampa, no Rio Grande do Sul, e a gente entrevistou 200 e poucos produtores para identificar o que influenciava eles lá na adoção de algumas tecnologias que a gente tinha naquela época como sendo importantes. Depois disso, eu logo quando terminou o doutorado, eu passei num concurso para professor aqui no Mato Grosso do Sul, na UFGD, e já faz 10 anos aí que eu estou como professor aqui. E eu acho que bastante importante, Pedro, porque eu preciso diferenciar aquilo que eu sei como professor, aquilo que eu consigo passar para os alunos, etc., quem faz essa disciplina comigo, do pesquisador, né? O pesquisador, eu não consigo chegar nem próximo nas minhas pesquisas daquilo, por exemplo, que é descrito na área do Daniel Kahneman. Então, se você falar assim, João, leia o quê? Leia o Daniel Kahneman. Aí agora, se você quiser fazer a disciplina, é diferente, porque daí na disciplina eu apresento aquilo que o Daniel Kahneman escreveu, né? Então, tem essas diferenciações aí. E desde então é isso que eu faço. Eu converso com produtores, eu entrevisto produtores, eu aplico questionários com produtores, ofereço disciplinas, contribuo em algumas políticas públicas aqui no Mato Grosso do Sul. Participei nesse projeto da FAO relacionada à pecuária de corte
muito no bioma Amazônia. E aí, se o papo for rolando, a gente pode especificar um pouco mais como é que foi essas experiências aí também. Mas é mais ou menos por aí minha trajetória, Pedro. É mais ou menos por aí que eu fui indo. Mas nada planejado, Pedro. Foi tudo pela sorte. Nunca planejei nada, nunca planejei fazer. Eu acho que assim, cara, na tua trajetória e conhecendo a questão do que mistura aí duas coisas. Tu usaste bastante a palavra sorte, né? Mas tem a questão da curiosidade e da coragem, né? Porque tu ir para Holanda lá, né? Para quem não sabe, a universidade, a pronúncia vai poder variar. A gente já estava falando antes, antes de começar o programa, como é que pronunciava. Eu escutava muito como Wagner. Então eu talvez possa falar diferente do que o Paulo André foi falar, porque o Paulo pesquisou no Google. Mas, em resumo, essa universidade na Holanda, ela é tida como referência no agronegócio no mundo, não é isso, João? Isso, nesses rankings que saem, né, normalmente ela é classificada entre a primeira ou a segunda melhor universidade do mundo. E, realmente, ela é uma universidade de outro patamar, né? Você entra na universidade, você vê... Primeiro que ela recruta gente de todo mundo. Né? Então, se, por exemplo, no departamento que eu estava, se eu não estou enganado, devia ter mais de 20 nacionalidades no departamento que eu estava. Então, tem gente de tudo que é lugar, e isso era um departamento só, né? Então, você imagina, assim, é uma riqueza muito grande de experiências, conhecimento. É uma universidade diferente ela recebe recursos públicos, sem dúvida nenhuma, mas as parcerias que elas fazem com empresas privadas são mais ágeis, né? Então, você vê laboratórios que são financiados pela iniciativa privada dentro da universidade. Eles têm muito recurso, então eles também estimulam muito você fazer parte do teu doutorado fora, mesmo que você seja de fora e esteja lá fazendo. Então, por isso eu consegui uma bolsa da Universidade Wagner para ir para Cornell. E as parcerias aí que se abre muito, né? Depois que você está lá... é outro mundo, né? Então, depois eu voltei mais 2 vezes para lá, uma como pesquisador visitante e outra como professor. Também, como professor, a experiência foi excelente, só que foi na época da pandemia. Então, antes da pandemia começar, eu fui para lá para trabalhar com, acho que era 3 disciplinas, e era uma experiência que eu gostaria de ter tido presencial, mas no fim eu tive que fazer online, porque por causa da pandemia eles também trocaram todo o sistema deles. Mas, assim, se alguém tiver a oportunidade de conhecer, estudar naquela universidade, sem dúvida nenhuma que você vai João, o que diferencia assim, tu andaste na UPF, andaste na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está na Universidade Federal de Grande Dourados e foi para tanto Cornell, né, nos Estados Unidos, como na Holanda em Wagner. O que tu pode pontuar, assim, que vamos dizer que seria fazendo um benchmark, né, um comparativo das universidades brasileiras para com essas universidades? Quais são os principais pontos aí que a gente poderia copiar ou melhorar ou se inspirar que ainda falta no nosso ambiente universitário? Deixa eu fazer complementar a pergunta do Pedro aí, que eu acho que o João pode responder na mesma, tá? Como tu, sendo um brasileiro que chega, né, para se aprofundar no estudo nessas universidades que são referenciais nas suas áreas, como é que eles enxergam no ambiente acadêmico a produção rural brasileira? Bom, então vamos começar pela pergunta do Pedro. A primeira coisa que eu acho que eles têm muito acima de nós, tá, Pedro? É recurso. Isso faz uma diferença muito grande em termos de produção científica. Quando eu cheguei lá, né, como doutorando, não sei, eu não falava muito bem inglês naquela época, achei que eu falava, mas eu só fui ver que eu não falava inglês quando eu estava lá. Mas eu cheguei lá e, assim, a secretária do grupo chegou e falou assim: João, aqui está teu escritório. Eu falei, mas como um escritório? E era um escritório muito bom. Ela falou, não, esse aqui é o notebook para ti, e esse aqui é o teu computador de mesa. Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro para isso. Ela falou, não, mas que dinheiro? Não é dinheiro seu, é dinheiro da universidade que está colocando para você. Naquela época se imprimia muita coisa, né? Aí ela me deu um cartão e falou, ó, se você quiser imprimir qualquer coisa, é só você clicar no botão aqui, vai lá na impressora, tem uma impressora gigante, 3 impressoras em cada andar de um dos prédios que eu estava, mas a universidade tem vários prédios com vários andares, e naquele que eu estava tinha 13 impressoras dessas, sei lá como é que chama,
Impressora, não impressora essas comuns, mas impressora muito grande. Aí você chegava, mandava imprimir, e eu pensava, mas quanto de cópia eu posso fazer aqui? E aquilo era ilimitado. Aí, esse cartão, ele dava acesso, por exemplo, a café. Então, cada andar tinha 4 ou 5 máquinas de café, mas não máquina dessas comuns, máquina realmente de, sei lá, um negócio fora da nossa realidade. E era tudo gratuito. E mais do que isso, eles te dão a dedicação que você está lá é para fazer aquilo que você foi, entre aspas, contratado para fazer, que é você fazer a pesquisa. Então, por exemplo, você não se envolve na parte da burocracia, você não tem dificuldade de conectar a internet, você não tem dificuldade de estar num ambiente desagradável. Tudo funciona para que você se dedique àquilo que você está para fazer. Teve um dia que eu, sem querer, eu falei para a secretária, eu falei, tô com um problema nas costas, tô com um pouco de dor nas costas. Ela falou, meu Deus, você está com um problema nas costas, eu vou te dar uma cadeira nova. Eu falei, meu Deus, mas eu não quero uma cadeira nova. Daí foi lá um médico do trabalho, ele fez toda a medição de que altura tinha que estar a mesa, e um dia depois, ou 2, a cadeira nova estava lá para eu, né, me sentir melhor. Então assim, e o tempo que você tem para se dedicar, ele também é muito importante, né? Então ele tem essa questão dos recursos, porque você realmente tem recursos, não só financeiros, recursos de estrutura mesmo para realizar a tua pesquisa, mas eles também têm muito, o tempo de dedicação. Então assim, todas as manhãs se chega, no geral, 8, 8h30 no escritório, e se vai embora 5, 5h30 do escritório. Então você tem 8 ou 9 horas, como se você tivesse uma carga de trabalho dedicada à pesquisa. Com recurso e com tempo, a chance de você fazer algo legal aumenta demais, né? A gente fez doutorado, e conheço pessoas que fizeram doutorado aqui no Brasil, que às vezes a pessoa está correndo atrás da máquina, então ela não tem nem recurso, nem infraestrutura, ela tem que às vezes trabalhar, dependendo da situação financeira da pessoa, trabalhar durante o doutorado para poder pagar as contas, e o doutorado ele fica como parte da vida, mas não como foco principal. E lá tudo gira para que você tenha os recursos para poder realizar seu doutorado. Então, eu acho que tempo e recursos, Pedro, foram coisas que realmente fizeram muita diferença na minha formação, e também acho que é uma coisa que difere demais das nossas universidades federais. Ainda mais se eu penso nesses últimos anos, né? Desde que voltei, vejo que o tempo de dedicação ao doutorado está cada vez mais reduzido, não só dos professores, mas que formam as pessoas, mas também de quem está realizando. E respondendo, Paulo, a tua pergunta, que eu acho também super importante, é que a produção rural, eu diria que a gente não é tão bom em comunicar aquilo que a gente faz bem, né? Eu digo o Brasil. Existem diversas iniciativas que estão sendo realizadas para a gente melhorar a imagem, né, da produção rural brasileira fora, mas eu acho que a gente ainda não conseguiu demonstrar o potencial, não só o potencial, mas na verdade o que já se faz de muito bom dentro da produção rural brasileira. Então, dentro da academia, que é onde eu tive mais contato, sempre há um pé atrás, né, com algumas questões. E eu diria que talvez não seja tanto a questão aí do Rio Grande do Sul, mas uma das principais, digamos assim, pé atrás que a academia tem contra o agronegócio, vamos chamar assim, no Brasil, realmente o desmatamento. O desmatamento ele é um ponto em que se pega muito, porque se vincula ainda mais na pecuária, de novo, não aí no Rio Grande do Sul, mas a pecuária, principalmente no bioma Amazônia, se vincula demais a pecuária de corte ao desmatamento. E aí sempre se abre um precedente de discussão. E aí eu acho que isso daí já é uma parte, que já é um link legal para o que eu faço, que quando a gente pode ter 99,99% dos nossos produtores fazendo o que é correto. Mas se tiver 0,1% fazendo errado, aquilo que vai representar nas mídias, nas notícias, e como as pessoas vão gravar a informação, é porque elas vão gravar o negativo e não o positivo. Então, aquele percentual mínimo de produtores que talvez não esteja fazendo aquilo que deveria ser feito, ele vai representar, na cabeça das pessoas de fora, o produtor médio brasileiro. O que é um erro gigante
de estimativa de probabilidade de um produtor brasileiro estar fazendo algo errado, como, por exemplo, desmatar acima do permitido legalmente. Então, essa é uma coisa que já conversei com várias, não só na Holanda, tive outra chance de conversar nos lugares. Quanto eles estavam disponíveis para esse contraponto, porque eu creio que quando te perguntavam sobre isso de forma informal, conversavas com eles sobre dizer, cara, é um percentual pequeno e tal. Quanto tu sentia a percepção, seja dos pesquisadores, né, como das pessoas nas quais tu conseguia entrar nesse tipo de assunto, como é que era a receptividade deles para o teu contraponto? Pedro, sendo sincero, falar não adianta tanto, entendeu? Você tem que mostrar o que você faz. Então, dando um exemplo prático, há mais ou menos um pouquinho antes da pandemia, nós temos também uma parceria com uma universidade da Suíça, aqui na UFGD. E sempre nas discussões que tinha, sempre se falava, mas a produção rural brasileira, né, não é atrasada, etc. Aí houve a oportunidade de 2 alunas e de 2 professores dessa universidade da Suíça vir aqui para o Brasil e ficaram um tempo aqui no Mato Grosso do Sul, e a gente levou elas a conhecer algumas propriedades. É outra vida, entendeu, Pedro? Eu tenho certeza que depois delas terem passado por aqui, elas viram o que realmente é feito nessas propriedades, e aí elas provavelmente trocaram a opinião delas. Mas o falar, a pessoa ela pode até te escutar, mas ela mudar de opinião por causa da tua fala, eu acho muito difícil disso acontecer. Sabe? Porque isso é outra coisa que acontece no geral. A pessoa que ela tá, e isso é humano, né? Não é específico das pessoas que eu converso. A pessoa, quando ela está buscando informação, ela não está buscando informação para mudar a opinião dela. Ela está buscando informação que confirme aquilo que ela quer acreditar. Então, se a pessoa, por qualquer razão, ela quer acreditar que o agronegócio brasileiro é tal e tal coisa, ela não vai buscar uma informação que contradiga aquilo que ela quer acreditar. Então, é o contrário, né? Ela busca aquilo que confirme aquilo que ela acha que é real. E aí, mudar via informação pode funcionar, mas eu acho que é muito mais... Eu não tenho certeza disso, mas eu acho que é muito mais assertivo você mudar mostrando o que realmente é feito, né? Por exemplo, campanhas de marketing, etc., do que via conversa, informação, porque não muda muito. Aqui no Pantanal, para vocês terem uma ideia, né, tem a questão do fogo aqui no Pantanal, dos incêndios, que ela é super importante, e aqui também tem as pessoas pensam que todos os produtores pantaneiros eles saem botando fogo em tudo que é lugar. E, obviamente, isso é uma irresponsabilidade você pensar isso. Mas esse é o estereótipo que as pessoas têm do produtor pantaneiro. Como é que se combate isso? Na minha visão, a forma de você combater isso é criar o estereótipo do produtor, do bom pantaneiro, por exemplo. Não você falar, 90% dos produtores... Cara, quem que sabe o que é 90%? A pessoa nem raciocina o que é o 90%. Mas no momento em que você combate... no momento em que você combate o estereótipo que ela tem do mau produtor como do bom produtor, eu acredito que isso seja mais efetivo, embora eu nunca tenha testado, mas eu acredito que isso seja mais efetivo para mudar as opiniões das pessoas. E João, assim, queres falar, Paulo? Pode falar. Não, eu ia dizer que essa imagem reforçada, se no meio acadêmico, que em tese tem que ter informações além da superficialidade que sai na mídia, por exemplo, né, porque existem muitas agências de notícias e a gente recebeu. Eu participo de um grupo com jornalistas do Brasil inteiro da área que cobrem o agro. Jornalistas, na verdade, é um grupo que é focado em troca de pauta, tá? Os jornalistas de assessoria de imprensa e o jornalista que trabalha em órgão, tá? Em veículo de comunicação. E esse enfrentamento, ele fica bem visível quando a gente fala e entra em pautas mais complexas, como, por exemplo, a questão do Pantanal. Porque existem as pessoas que têm a visão formada e que são difíceis de tu argumentar porque, né, o desenho é esse. E internacionalmente, inclusive, os próprios jornalistas, os colegas que chegam no Brasil para trabalhar com alguns veículos, agências de notícia ou até veículos mesmo, eles têm o mesmo tipo de viés. Então as pautas acabam sendo negativas na grande maioria.
E aí, quando você põe em debate, tá, mas olha só, a gente tem um exemplo aqui que não é, um exemplo aqui que não é. Então, as pessoas acabam achando como se fosse a exceção que confirmasse a média, né? Que, bom, todo mundo é ruim, mas tem aqui alguns casos bons. Isso é muito preocupante. Eu acho que é muito preocupante no sentido que a gente não consegue ter a força suficiente para reorganizar a forma como as pessoas... para reconstruir essa imagem. E se no meio acadêmico, me preocupa ainda mais assim, essa informação que tu traz, porque se no meio acadêmico que tenha os dados que deviam ser mais profundos, né, ainda não tem, ou tendo não resolve para contribuir com a mudança da imagem, enfim, eu não sei, parece um nó sem ponta, sabe? Como é que tu vai desarmar isso? E assim, né, baseado no que falaste, Paulo, eu lembrei de um link da conversa com o Francisco, que ele falou assim da tal da rede do bem, que assim, por que hoje a mídia, o engajamento está na notícia no que dá errado, né? E não no que dá certo. Então, por que não ter espaço para falar os exemplos bons, o que está dando certo, para a gente poder, na verdade, conseguir... que o que é bom todo mundo quer seguir, o que dá errado só vai se comentar, mas ninguém vai querer copiar o que está errado, né? Então é uma mudança de cultura que não é fácil. Mas, João, depois de abordar essa parte opinativa, como tu enxerga que a tomada de decisão, seja nesse cenário de divisão do exterior com a pecuária brasileira e com o agronegócio brasileiro, o quanto essa informação e esse conhecimento em tomada de decisão ele pode auxiliar nessa mudança de cenário? Bom, assim, uma das coisas que eu sempre, quando eu começo a falar sobre o tema, é que as pessoas elas acham que eu vou dar uma regra de bolso ou um passo a passo para tudo dar certo. Uma receita de bolo, né? Isso, para mim, é justamente aquilo que eu defendo que não deve ser feito por ninguém, sabe? Porque não existe uma receita de bolo falando assim, João, você quer ficar rico, faça 10 coisas. Cara, se existisse isso, todo mundo ficaria rico. Quero ter uma propriedade de sucesso, 10 passos para você ter uma propriedade de sucesso. Para mim, isso é justamente aquilo que nós temos que combater, não aquilo que nós devemos estimular. As situações, elas são complexas, elas não são iguais para todo mundo, né? Então, tem um produtor, às vezes, que está numa situação A e a outra está na situação B, e eu não tenho a solução, e ninguém tem, imagina, a solução para tudo isso. Então, a primeira coisa que eu acho que, assim, a gente precisa, aquilo que eu faço é realmente focar naquilo que imagino que os produtores poderiam melhorar nas decisões deles a partir das coisas que eu estudo. E aí, quando eu falo isso, as pessoas falam, tá, João, então os produtores fazem tudo errado? Justamente o contrário, certo? Eu acho que a grande maioria dos produtores, eles sabem o que eles estão fazendo, e ainda mais produtores que têm a propriedade há tempos na família, e produtores que tiveram um tempo para desenvolver a experiência, eles têm um tipo de conhecimento, que vamos chamar de conhecimento tácito, que é o conhecimento que você não consegue assim expressar muito bem. O produtor, às vezes, ele não consegue te expressar aquilo que ele quer dizer em palavras, mas isso não quer dizer que ele não sabe. Ele sabe, só que ele não consegue te expressar em palavras aquilo que ele sabe. Então, não é isso, porque na maioria das vezes... porque um produtor não adota determinada tecnologia. Aí eu vejo a galera falando, o produtor não adota determinada tecnologia por causa que o produtor não tem informação suficiente. Não é, às vezes, isso. Às vezes é porque realmente aquela tecnologia que a gente gostaria que ele adotasse não faz sentido para o sistema produtivo que ele tem. Ou para a lógica de vida, às vezes, que ele tem. Então não encaixa aquela tecnologia. E aí a gente julga como se ele estivesse fazendo alguma coisa que está errado, mas na verdade, do ponto de vista dele, aquilo faz toda a lógica. Embora talvez ele não consiga expressar muito bem isso. E aí, então o que eu mostro, né? Existem algumas situações, principalmente em situações onde você não consegue ganhar conhecimento a partir de erros passados. Vou dar um exemplo. Em mercado de commodity. Em mercado de commodity, você não consegue ganhar muito conhecimento a partir do passado.
certo? Não importa muito o que você viveu no passado, você não consegue muito prever quanto vai estar o preço do boi ou o preço da soja daqui 4, 5, 6 meses. Não importa quanto você soube a respeito no passado. Então, nessas situações, onde você não consegue ganhar o conhecimento, pode haver um erro de estimativa nas decisões dos produtores, certo? Vou te dar um exemplo prático, não é na pecuária, mas é na soja. Antes do preço da soja ter explodido lá para 180, acho que foi setembro, não me lembro exatamente qual foi o mês que explodiu, mas uns 4 ou 5 meses antes, um dos gestores de uma propriedade aqui no Mato Grosso do Sul, ele travou a soja a 80, 85, não lembro exatamente. Ele travou a 80, 85. E naquela época, quando ele travou o preço da soja a 80, 85, o preço era adequado para eles, porque aquilo cobria os custos da próxima safra, ele tinha toda uma lógica por trás. Só que chegou na época da colheita, o preço do mercado balcão estava 180, por exemplo. E aí, e é óbvio que ele perdeu o dinheiro, mas o perder o dinheiro que é a grande questão aqui, é que a decisão, ela foi analisada depois do resultado conhecido. Então, quando eu sei que foi 180, é fácil de eu julgar e dizer para ele, poxa, você não deveria ter travado. Mas as pessoas erram ao julgar e não fazem o contraponto. E se essa soja tivesse ido a 40, por exemplo? Se essa soja tivesse ido a 40, a decisão dele de ter travado o preço a 80 teria sido uma excelente decisão. E se você me perguntar se a decisão dele foi boa ou ruim, eu diria que foi muito boa. Porque ele não permitiu que a propriedade dele quebrasse ao travar a 80. Certo? Então, assim, isso é um dos erros, que eu vou chamar de erros de intuição, que os produtores rurais fazem ao julgar uma decisão depois do fato ter acontecido. Ao invés de julgar quando ele tinha aquela informação, o quanto boa foi a decisão no momento que ele tomou, não pelo resultado que ele obteve. Então, essa é um exemplo muito característico de erros que pode acontecer na estimativa de probabilidade. Por exemplo, outro erro que o pessoal normalmente faz. Quando há um evento extremo, como por exemplo, sei lá, uma seca extrema, as pessoas superestimam a chance de um evento semelhante acontecer nos próximos anos. Então, sei lá, nunca deu uma seca tão extrema. Acontece a seca extrema nesse ano, os produtores acham que a chance de ter essa seca extrema de novo no ano que vem é muito grande. E isso é um erro de estimativa, certo? Por que isso acontece? Tem um mecanismo psicológico que explica que aquelas informações que estão mais disponíveis na nossa memória são aquelas que prevalecem no momento da tomada de decisão. E aí, por isso, secas extremas ou qualquer outro evento climático extremo faz com que as pessoas se preparem para os eventos extremos errados. Muito interessante, João. E assim, falaste da soja, né, no momento suba da soja, ciclos. Uma pergunta que eu te faço, a gente trabalhando no agronegócio, aí, com pecuária, e mesmo embora não sejamos especialistas em grãos, alguns clientes a gente organiza um modelo de negócio para eles terem renda com a agricultura. E aí, por consequência, a gente precisa estudar esse mercado de grãos para poder orientar nele o momento de vender e tal. A gente sabe, e o que a gente fala muito, assim, é muito difícil prever cada vez, quanto mais a gente está hoje no mercado, é muito difícil o cara conseguir prever o momento exato da venda, né? E isso é praticamente impossível. E então a gente trabalha exatamente dessa forma, com cobrir o custo, qual é a relação de troca com os insumos que tu vai ter que comprar, no caso, se vai vender soja e comprar boi, qual é a relação de troca. E só que a gente tem uma visão hoje, queria ver qual é a tua opinião, de trabalhar no agronegócio, seja arroz, por exemplo, agora esses últimos 8 anos, como eu enxergo, assim, se teve um ciclo de alta na pandemia ali da pecuária, depois se baixou, nós estamos voltando para um ciclo de alta de novo. O arroz, desde a pandemia, ele vem num ciclo de alta no Rio Grande do Sul, vem com os patamares acima, esse ano não sei se vai acontecer isso. E a soja vinha 10 anos muito bem, teve os 2 anos de seca e agora vem anos, desde o ano passado já baixou, esse ano a tendência é baixar, e se houve algumas conversas de que a partir de 2026 possa voltar a ter um ciclo de alta. Então, por exemplo, a gente busca, né, trabalhar com essa informação de ciclos, sempre buscando ter outras informações que nos deem suporte para poder orientar isso. Qual é a tua opinião e
baseado na tomada de decisão, como tu enxerga essa análise das cadeias de commodities em ciclos? A coisa que daí já vou fazer um link com o segundo autor que eu queria deixar registrado aqui, a minha admiração, que é além do Daniel Kahneman, que é com o Nassim Taleb, que foi uma coisa que a gente achou algum ponto da vida a gente já conversou sobre. O Nassim Taleb, ele tem uma lógica, que ela é a lógica de a gente parar de tentar prever o futuro, certo? Ele é muito contra, e é uma coisa que eu compartilho bastante com as ideias dele, de que é muito difícil prever o que vai acontecer com o que quer que seja. É claro que tem eventos que é fácil de eu prever. Vai nascer o sol amanhã? Vai. Mas aonde há a possibilidade do que ele chama de eventos cisne negro, né, que é um dos títulos do livro deles, é a lógica do cisne negro, é muito difícil você conseguir fazer essas previsões. Então, como é que eu tenho conversado com produtores, né, e aí já são produtores um pouco mais estruturados? A minha argumentação com eles, e de novo, não estou dizendo o que está certo, o que está errado, só estou dizendo a argumentação que eu tenho feito com eles, é que eles têm que, talvez, diminuir a tentativa de prever como vai estar o preço no futuro, do que quer que seja, e se preparar para o cenário em que eles estão errados nas previsões deles. Então, se eu estou imaginando que eu estou subindo o meu... Sei lá, estou prevendo que a soja o ano que vem vai a 200. E se não for? Como é que eu, como empresa, estou preparado para que se a soja não for a 200? Certo? O que eu estou fazendo na minha empresa? Plano B, plano C, plano D. Diversas alternativas para que, caso aquela minha estimativa não der certo, o que eu faço, certo? Porque daí você para um pouco de tentar prever aquilo que vai acontecer e você faz aquilo que você está um pouco no seu controle. Alternativas a isso, né, Pedro? E aí, se você for na lógica mais a fundo, você vai ver que eu sou a favor de diversificar as propriedades, talvez seja um pouco do que vocês estejam estimulando alguns produtores pecuaristas a colocar grãos, mas você vai ver que eu sou mais profundo do que isso. Porque se um produtor, e nunca ninguém veio, tá, Pedro? Eu acho que nunca ninguém vai vir, me perguntar assim, João, aonde eu coloco o meu dinheiro? Eu vou falar assim, você pode colocar na pecuária, ou na agricultura, ou onde você quiser, mas você precisa ter dinheiro fora da agricultura e fora da pecuária, certo? Por que isso? Porque os riscos que são compartilhados nessas cadeias, eles são muito semelhantes. Se o dólar cai, é difícil você ter uma alternativa dentro da tua propriedade em que você não vai ser afetado pelo dólar. Né? Se você falar assim, eu vou diversificar em clima, né? Vou ter uma propriedade, produtores grandes, né? Vou ter uma propriedade no Mato Grosso do Sul e vou ter uma propriedade no Rio Grande do Sul, porque daí se dá seca no Mato Grosso do Sul, tudo bem, mas mesmo assim, o risco ele é um pouco compartilhado do climático. Certo? Porque tem mudança climática que vai afetar todo mundo ao mesmo tempo. Então, a lógica, ela é um pouco de você tentar parar de prever isso que vai acontecer. Então, eu não sou muito a favor, Pedro, assim, dessas estimativas de ciclos, etc. Embora eu sei que a galera trabalha com isso, e eu acho que a maioria das vezes, talvez as pessoas acertem, mas a pergunta que eu tenho é, e se elas errarem? Qual é o impacto desse erro de estimativa no teu negócio? E aí o Taleb é super taxativo nisso. Se o erro for grande a ponto de te tirar no mercado, não se envolva nessa estimativa, certo? Então, assim, por quê? Porque pode ser que aconteça. Porque pode ser que aconteça. Entendeu? Não importa a probabilidade, importa o impacto. Não importa se a probabilidade da soja ir a 20 é 0,001. Tá, e se for a 20, o que acontece com você? Quebra. Então, muito cuidado, porque a gente não consegue prever o que vai acontecer ainda mais no longo prazo, né? Tô falando aqui de ano que vem, mas imagina no longo prazo, sabe? Por isso que eu sou super contra a ideia de especialização, né? A gente às vezes conversa com o produtor fala assim, cara, eu vou plantar soja até dentro dos meus vasos, né? Vasos dentro de casa, porque eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Sim, mas e se cair a soja? Eles não fazem o raciocínio e se cair a soja. Então esse é o tipo, assim, de coisas que eu tento estimular as pessoas a pensar. Comentar e aí falando, por exemplo, eu não vejo, sou muito do... Em vez do ou, sou muito do e, né? Então, por exemplo, assim,
falando isso, por que não estudar ciclos, embora, vamos dizer, o produtor o que mais fala é de previsão do tempo e mercado, né, que são as duas coisas que ele não tem poder de interferência nenhuma. Mas, se puder conhecer mercado, conhecer movimentos de mercado, né, estar preparado para o clima, que hoje está cada vez mais difícil estar preparado para o clima, né, porque vamos lembrar que antes, lá em janeiro, saía no jornal Correio do Povo, cravava há 15 anos atrás, vai ser Laninha e vai ser El Ninho, e dava isso aí. Hoje, chega até a véspera do início da safra, no início da primavera, 1 mês, 2 antes, ninguém está cravando nada, né, cara, porque muda a zona ali do Pacífico, muda ou seja, hoje não tem mais como, tu tem que estar preparado para o pior. Então, o que eu vejo, assim, que é muito interessante disto que comentaste do Nassim Taleb, é a questão, cara, te prepara com várias alternativas se o A, o B, o C não estiver dando certo. E nisso, trazendo para a realidade, para quem está nos escutando, vendo e assistindo, é a questão assim, cara, vamos dizer, num município, por exemplo, como Itaquida, onde eu sou natural, por exemplo, o que pôde se notar? As famílias que seguiram na atividade quando o arroz foi abaixo, na década de 90, foi o quê? Foi famílias que tinham a diversificação do seu negócio. Mas, aí diversificação aonde? Em arroz e pecuária. E a pecuária calçou esse menor resultado do arroz. Mas ainda comenta que, fora estar dentro do agro, é interessante, investir em imóveis, investir no mercado financeiro. Pega no momento que a taxa Selic está nesse valor que está, tu vende um valor, tu está esperando 5, 6 reais para a saca de soja subir. Daí, daqui a pouco, isso tu espera 1 ano para isso acontecer. Se tu pega e vende essa soja e bota numa taxa Selic, na taxa que está, tu vai ver lá em 12 meses tu ganhou mais do que tu está especulando só com rendimento financeiro, né? Então, tu usar mecanismos também financeiros, usar o recurso que tu tem no agronegócio no momento de vacas gordas, mas diversificar não somente dentro do agro, né, João? Pelo que tu falaste, se eu entendi certo. E também diversificar em atividades que não são tão diretamente ligadas ao agro, né? Isso. Primeiro, assim, eu sou a favor da diversificação. Isso, ponto. Tá? Independente do tamanho da propriedade, sou a favor da diversificação. Mas eu estou falando agora para grandes produtores muito grandes que têm a oportunidade de diversificar as suas investimentos fora do agro, eu sou mais a favor ainda, certo? Porque realmente aí acaba protegendo de movimentos que afetam todas as atividades do agronegócio. A única pé atrás, entre aspas, que eu tenho com a diversificação é que, primeiro, a diversificação ela dá muito mais trabalho para o produtor do que você ter uma atividade só. Então, o produtor tem que estar estruturado para conseguir fazer essa diversificação. E a segunda coisa é que a diversificação, no geral, quando os produtores diversificam, talvez não seja o caso de vocês, mas normalmente, ainda mais que a gente trabalha com alguns pequenos produtores aqui, eles não diversificam no sentido de, por exemplo, ele produz leite e vai produzir grãos. O que ele vai fazer é produzir leite e aí ele vai tentar processar alguma coisa para produzir queijo ou algum outro derivado. Quando ele faz isso, ele sai desse mercado de commodities, vamos colocar entre aspas, que é fácil de vender, e ele entra num mercado um pouco mais complexo, que é o mercado de você ter que fazer a venda do queijo, de você ter que fazer marketing, de você... Então vai funcionar. Por isso que eu falei que não existe regra para todo mundo, sabe? Todo mundo vai diversificar. Calma, porque não é todo mundo que vai diversificar, entendeu? Tem produtores que eles não têm ainda a estrutura necessária para fazer a diversificação. Mas, se você me perguntar, teoricamente, se o produtor tiver estruturado para fazer a diversificação, ele deve fazer? Eu vou falar sim, ele deve fazer. Por essas razões, assim. E isso é a mesma razão pela qual eu acho que o Brasil precisa diversificar a sua economia, pela mesma razão que eu acho que uma família que não tem nada no agronegócio, ela tem que diversificar os investimentos dela. É a mesma razão para todas. É a razão de a gente parar de pensar no futuro, tentar parar de otimizar aquilo que a gente está ganhando no momento e pensar assim, se isso cair, como que isso me afeta? Ela minimiza o risco, ok? Minimiza o risco. Mas aí eu tenho que perguntar, eu tenho capacidade de gestão intelectual ou eu tenho o perfil, se eu não tenho capacidade de buscar auxílio para poder diversificar, vamos dizer assim, ter arroz, soja, pecuária numa fazenda. E além disso, investir em imóveis. Eu vou ter a capacidade de fazer tudo isso, né? Daqui a pouco o cara trabalha com 2 atividades dentro do agro, aí eu entro com essa... Por exemplo, citando um outro exemplo, né, eu vejo que é também uma tomada de decisão, tu pega perfil de pecuaristas conservadores, né? Esses são um perfil de pecuarista e agricultor que é muito difícil quebrar, né? Por que é difícil quebrar? Porque, na verdade, eles trabalham
eles minimizam grande parte do seu risco no quê? No custo família, né? Então, o que acontece? Esse custo família sendo mais baixo, eles têm uma sobra, o preço pode variar e tal, eles não têm, é diferente de uma família que trabalha, vamos dizer, reaplicando ou usufruindo de quase 100% do excedente que tem, né? Então a gente vê algumas maneiras que não são tão ortodoxas, mas são modelos que a gente vê, que daí é o cara que diz assim, eu não tenho pressa de vender, não estou precisando, ou mesmo hoje, por exemplo, produtores que hoje ainda vendem bois de 4, 5 anos no Rio Grande do Sul, por exemplo, e os caras estão comprando campo, né? Aí isso é por quê? Porque do modelo de negócio que ele criou, o baixo custo de família, porque se tu vai olhar sobre a ótica de negócio, ele está sendo ineficiente, né? Mas dentro do modelo que ele criou, não tinha escala, conseguiu ter escala, tem um modelo, ele não é pressionado pelo mercado, ele não tem financiamento, então não é o vencimento do banco que determina quando ele tem que vender, ele tem liberdade de decisão, e isso mostra o quê? O cara, ele queira ou não, muitos olham como, um cara atrasado, mas esse cara, ele consegue tomar a decisão quando ele decide que é necessário tomar essa decisão. Qual é a tua visão sobre isso, por exemplo? Pedro, primeiro é justamente isso que eu falei no início. Uma pessoa que tem esse modelo e que esse modelo está funcionando há anos, é o tipo de clássico do conhecimento tácito que ele tem do modelo de negócios dele, que um consultor, uma pessoa que chega de fora, a pessoa não consegue enxergar isso. E é aqui que eu acho que é o ponto, talvez nem ele consiga te explicar exatamente qual é a lógica que ele está empregando. Mas a lógica dele funciona. Por quê? O cara tá há 100 anos aí, a propriedade tá passando há 100 anos de família em família. Como é que a gente vai falar assim, cara, você tem que adotar as tecnologias mais... Calma, filho. Ele faz a coisa funcionar. Então, sabe, eu tenho um respeito profundo por esses... Quanto mais tempo algo está, eu imagino que mais tempo a chance dela continuar. Quanto mais longa é uma coisa, que é o que o Taleb chama de efeito Lindy, quando alguma coisa está mais tempo ela provavelmente vai continuar no futuro, certo? Então aquelas coisas que são muito rápidas, que chegam muito rápida, e tem, por exemplo, assim, te dar um exemplo de leitura, né? Nós temos livro e nós temos os tablets, para você ler. Se você me perguntar, João, daqui 50 anos, as pessoas vão estar lendo livro ou tablet? Livro. Porque o livro tem muito mais tempo do que o tablet, certo? O tablet é muito curto para o prazo que ele está aqui para a gente saber se ele vai funcionar ou não, certo? Por quê? Porque pode ser que o tablet comece a dar problema na visão, pode ser que as pessoas notem que o livro ele não tem só a função da leitura. O tablet eu não consigo, quando meus amigos vêm aqui, que é o exemplo que o Taleb dá, eu não consigo mostrar para os meus amigos o que eu leio, porque eu tenho que abrir um tablet. Agora, se eu tenho uma biblioteca bonita, com os livros, eu consigo mostrar para as pessoas. Então, a função do livro, ela está sendo reduzida no caso da leitura do tablet. Mas a função talvez não seja só essa. Então, mas o que eu estou querendo dizer é assim, coisas que estão há bastante tempo tendem a permanecer. Coisas que são curtas tendem a se quebrar, certo? De curto prazo. Eu não estou dizendo que todas vão se quebrar. Eu não estou dizendo que todas vão se quebrar. Algumas vão permanecer. Mas no curto prazo, a gente não consegue enxergar quais vão permanecer, certo? Então, para mim, assim, quanto mais um produtor há mais tempo tá, mais ele teve oportunidade de conhecer aquela região, aquele modelo, para mim, mais ele sabe. Talvez menos ele consiga se expressar, mas mais ele sabe, na maneira que eu enxergo o conhecimento. Produtores pantaneiros, por exemplo, assim, essa galera que chegou a 200, 300 anos, famílias que chegaram a 200 e 300 anos aqui e foram passando esse conhecimento, que daí hoje você olha e fala, cara, esses caras não sabem. Sabe? Esses que chegam lá e falam que eles não sabem nada, eles sabem muito mais que a gente, só que eles não conseguem se expressar. E daí a gente chega lá e fala para eles, o modelo de negócio de vocês tem que ser esse. Cara, você não sabe, você não conhece o Pantanal. O que você está falando? Entendeu? Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, nessas tentativas de se mudar uma estrutura que está há bastante tempo colocada como funcional. A humildade é uma visão que nós compartilhamos na questão de, cara, primeiro você começa pianinho o trabalho, né, vai olhando, vai vendo o que tem de bom, vê se o que dá para mudar tem um risco muito grande ou não tem, e aí vai devagarinho ajustando, ou seja... o Antônio Schacker fala muito isso também, ele comenta assim, cara, testa pequeno e se der certo, anda mais rápido, mas são pequenos testes e isso que tu falaste, assim, conversando com grandes produtores, tu nota assim, falando assim, cara, eu não sei
porquê, só faz isso. Uma frase que eles falam, né? Eu não sei o porquê que isso dá certo, mas faz isso que eu tenho certeza que lá no final vai dar certo. Que é exatamente o que estás falando aí. O cara tem a convicção de que... E também tem a humildade de dizer, cara, eu não sei explicar isso aí, mas é a forma que... E aí o pessoal da academia, né, João, fica encucado para querer teorizar isso aí, porque, bom, se alguém consegue decifrar o algoritmo da cabeça desse grande gestor, né, e consegue desenvolver esse método e replicar, quantos negócios iam ser gerados, quantas empresas iam poder crescer, quantas sociedades iam poder desenvolver, né? Então, no caso, como academia, eu acho que gera essa inquietação. Mas falando sobre isso, cara, olha, as risadas que eu dava é porque tem muita coisa aí que é um reforço de convicção e ver um cara da academia, assim, falando sobre isso, embora produtor e filho de pecuarista e agricultor, é um negócio que mostra, cara, e uma das funções desse podcast é isso. Ampliar horizontes também é reconhecer o lado do outro, ter humildade, saber que a gente não sabe tudo, cara, e respeitar quem tá lá, porque se chegaram até lá é porque tem seus méritos, e a questão não é substituir, né? É aprender com quem já tá lá e agregar e sugerir e todo mundo crescer junto. Não é porque faz de uma forma diferente da que se imagina, é que tá errado. E hoje paciência, observação, escuta, leitura do livro, isso são coisas que a gente precisa muito na sociedade e precisa ter muita paciência para ir avançando e os negócios duradouros, eles não são feitos de ontem para hoje, né? Na verdade, tem muita observação, muita transpiração e muita dedicação, né, para poder chegar onde chegou. É muito legal. E João, aproveitando agora, eu queria ver, assim, falando sobre o Nassim Taleb, né, que puxasse um link, eu achei tá muito linkado com o que a gente está conversando, a questão da preocupação com os eventos não previsíveis, né? Não previsíveis. E ele também fala sobre a questão de que, normalmente, o gestor, e não só o produtor rural, mas o gestor, o tomador de decisão, o empreendedor, ele tende a pensar, no caso, ele considerar as informações que ele se lembra, né? Que ele tenha na cabeça ainda, mas normalmente o que acaba, que aí entra um pouco, não sei se pode ser isso um conceito que a gente usou no agro, entra a tal da racionalidade limitada, né? A gente abarcam os conceitos vamos dizer, tem 5 coisas que eu me lembro que deram errado, só que daqui a pouco tem um 6º item que eu não botei na minha tomada de decisão e foi esse item que acabou indo à breca, né? Então, explica um pouco, se pudesse dar alguns exemplos assim de situações e relacionando, seja com o Taleb ou com o outro autor, que agora me esqueci o nome que tu comentou, linkando as questões de falar de coisas que normalmente a gente não considera numa tomada de decisão, né? Certo. Bom, o Taleb, ele tem uma sequência de livros. O primeiro deles ele tem um livro técnico que eu não tenho a capacidade intelectual de entender, mas então eu pulo esse livro técnico. Mas ele tem um livro chamado Iludidos pelo Acaso. No Iludidos pelo Acaso, ele mostra como que a gente interpreta eventos que, na verdade, aconteceram pelo acaso e a gente começa a achar causalidades nos eventos. Então, depois do evento, muito semelhante ao exemplo que eu dei da soja, depois do evento acontecer, a gente começa a fingir que a gente poderia ter previsto aquele evento. A gente é iludido pelo acaso, a gente acha que entendeu o que estava acontecendo, quando, na verdade, as coisas aconteceram pelo acaso. Na sequência, ele tem um livro chamado A Lógica do Cisne Negro, e na Lógica do Cisne Negro ele vai argumentar que a grande maioria dos eventos que direcionam o mundo, eles são eventos imprevisíveis, certo? Eu não consigo prever esses eventos. A ascensão de uma nova religião, uma nova guerra, uma nova tecnologia que revoluciona as coisas. Então, esses eventos que direcionam o mundo, eles são, na sua essencialidade, imprevisíveis, certo? E aí, o argumento que se segue, segundo ele coloca aqui, é que as pessoas tendem a usar para suas decisões e aquilo que eles conhecem, que a gente conhece. Então, eu não tenho como usar aquilo que eu não conheço nas minhas decisões. Eu não consigo prever se uma nova tecnologia vai direcionar o mundo e, portanto, eu não considero essa nenhuma possibilidade que vai afetar o meu negócio, por exemplo. E ao contrário, ele argumenta que você tem que estar preparado e fazer o raciocínio que nós estávamos falando antes. E se aquilo que eu estou prevendo der errado, aquilo que eu estou planejando der errado, como isso me afeta? Porque aí você para de tentar pensar
no que é o futuro e começa a focar naquilo que é o presente, que é o que você está fazendo a respeito da sua vida. Como isso me afeta se eu estiver errado? Vamos dar um exemplo que aconteceu, infelizmente, aí no Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, nas enchentes ali no Guaíba. É um típico exemplo que o Taleb vai falar assim, cara, como é que vocês construíram aquilo na beira do rio? Como é que vocês fizeram aquilo? Aí vai falar, mas a última grande enchente tinha acontecido há 60, 70, 80 anos atrás. E aí as pessoas ignoram que se aconteceu uma vez, é bem provável que se aconteça novamente, mas não se sabe quando vai acontecer. Então, como é que era o raciocínio que os gestores públicos deveriam ter pensado? E se acontecer de novo, como é que eu estou preparado para isso? Certo? É o típico exemplo que ele coloca de você parar de tentar prever quando vai acontecer e pensar em qual é o impacto caso aquilo aconteça. Então, essas são dicas aí que o Taleb vai dando. E aí o Taleb ele entra mais profundo, porque ele vai argumentar, e aí eu sou super a favor dele, que não importa quanto tempo no passado você tem de informação. Vamos trazer para a nossa realidade. Digamos que a soja nunca tenha caído mais do que 10% em um mês. Certo? A soja nunca caiu mais do que 10% em um mês. Aí nós estamos conversando com o produtor e eu falo, produtor, seguinte, como é que é a tua preparação para caso o próximo mês a soja caia 10%? Aí ele vai falar, esse João ele está fora da realidade, ele não conhece o mercado de soja. Aí ele vai me puxar um monte de gráfico e ele vai me mostrar gráficos antigos de tempos passados, me mostrando que a soja nunca caiu 10%. Certo? E aí ele vai usar esse argumento para tentar me convencer que por ela nunca ter caído 10%, ela nunca vai cair 10%. E aí há um salto lógico gigante. Então, o que eu argumentaria com ele? Tá bom, nunca caiu 10%, não significa que nunca cairá 10%. Como é que te afeta caso caia mais do que 10%? Certo? E aí, Pedro, ela é uma lógica super, super profunda. Porque isso basicamente quer dizer que se você olhar para o passado, você não tem garantia que o passado vai se refletir no futuro. Não importa quantos dados passados eu tiver, não importa quanto tempo eu acompanho o mercado de soja, não importa quanto tempo eu acompanho o mercado de pecuária, pode ser que aqueles dados que eu tenha do passado não se reflitam nos dados que vão, nos eventos que vão acontecer no futuro. E aí o Taleb vai criar toda uma lógica de novo de como é que a gente faz para se proteger, entre aspas, vamos chamar se proteger desses eventos que ele chama de eventos extremos. Não é só dos eventos extremos, mas como ele deve, como empresas, sociedade, governo, como é que a gente deveria trabalhar nessas situações. E aí tem a sequência, né, do terceiro livro dele, que é chamado Antifrágil, que para mim é o melhor livro dele, que ele vai dar algumas sugestões de como que isso deveria ser feito. E o último, ele tem mais um livro que é só alguns alforrismos que ele coloca, mas tem o outro que é o Arriscando a Própria Pele, que eu também acho importante colocar, que eu acho muito. Que o Arriscando sobre a Pele ele é onde ele fala sobre a questão de que ele não acredita que se o cara não está, vamos dizer, envolvido diretamente com a causa, né, no caso, ou seja, vamos dizer, o cara vai ser um parceiro do negócio, tu não tem, tu não sente na pele, né, a dificuldade desse negócio e participa, vamos dizer, tu é um gestor, um gestor de uma empresa, e se quando a empresa for ruim, tu não baixar, vamos dizer, a tua remuneração, né, com isso, dificilmente tu vai estar comprometido com a causa, né? Seria isso? Exato. O Arriscando a Própria Pele, ele é uma defesa de que as pessoas elas têm que ser afetadas pelos benefícios daquilo que elas fazem direito, mas elas precisam ser afetadas pelos custos, caso aquilo que elas dizem dê errado. Então, se, por exemplo, eu sou um professor de empreendedorismo e eu digo que todo mundo tem que abrir empresa no Brasil, 90% das pessoas vão abrir empresa, 90% delas vão quebrar, quem teria que arcar com o custo é quem deu a aula de empreendedorismo, entendeu? Porque eu só arco com o benefício. Né? Eu só falo para as pessoas abrirem a empresa, mas se elas abrirem e quebrarem, quem quebra são elas, não sou eu. Então ele vai argumentar, e é uma lógica também, uma lógica de governo, uma lógica profunda, de que você precisa ter o seu, vamos chamar assim, a sua parte de benefícios, caso dê certo aquilo que você está propondo, mas se caso der errado, você precisa arcar com os seus custos.
porque senão é muito fácil, né? Você transfere, e aí ele vai argumentar também, há uma transferência de custos entre a sociedade. Então, acaba sendo injusto, né? E normalmente quem paga o preço normalmente são os menores, né? Os maiores acabam, de alguma forma, captando isso. E ele na verdade, acabou se destacando bastante, para quem não sabe, assim, na verdade, ele na verdade trabalhou muito no mercado financeiro, né, João? E aí depois ele toma uma decisão de sair do mercado financeiro depois de um tempo e hoje fica, ele está somente escrevendo, somente. Se optou, né, depois de ter feito, criou uma empresa, inclusive, tal, a Empírica, e aí criou uma empresa para poder tocar, depois fechou essa empresa por decisão, não porque ela faliu, e aí resolveu ficar escrevendo livros, mas para entenderem, ele cresceu muito no mercado de maior risco, e ele acreditava muito nesse mercado de risco, né? Ele tem a lógica dele, né? Então a lógica dele é assim, ele aposta que aqueles eventos que as pessoas dizem que nunca vão acontecer, vão acontecer. Então, o cara, por exemplo, ele olha o investimento dele e o investimento dele caiu, sei lá. Mas ele é contra o Bitcoin, ele tem uma lógica meio contra o Bitcoin, mas a lógica dele é basicamente assim, Pedro, não importa quantas vezes eu perdi, o importa é quanto eu ganhei quando eu ganhei. Então, se eu perdi 1000 vezes R$1, tá bom. Agora, se eu ganhei uma vez 10 milhões de reais, a quantidade de vezes que eu perdi pouco importa. Basicamente é isso. A frequência não importa, é o impacto. Interessante. É a lógica dele. E ele aposta que esses eventos vão acabar acontecendo, então ele não se importa de perder por um longo período, desde que num período ele ganhe muito. Assim, na verdade, ele na verdade trabalhou muito no mercado financeiro, né, João? E aí depois ele toma uma decisão de sair do mercado financeiro depois de um tempo e hoje fica, ele está somente escrevendo, somente. Se optou, né, depois de ter feito, criou uma empresa, inclusive, tal, a Empírica, e aí criou uma empresa para poder tocar, depois fechou essa empresa por decisão, não porque ela faliu, e aí resolveu ficar escrevendo livros, mas para entenderem, ele... O Pedro caiu, parece, né? Daqui a pouco ele volta. A questão da tomada de decisão, assim, as tuas pesquisas em relação a isso, tu falou que costuma... questionários com os produtores, enfim, assim, o que tu tem visto em relação a como os produtores que estão aí na lida, né, na prática, no trabalho, enxergam esse tema, assim, porque tomada de decisão parece uma coisa filosófica, né, uma coisa meio vaga, assim, tá, mas como é que é isso? E até, inclusive, tu falou na receita de bolo, né, óbvio que não existe uma receita de bolo, mas uma coisa que está permeando todo dia, tu tem que tomar uma decisão, né? Isso, Paulo, é super legal, porque os produtores... já fui em fazendas dar esse curso que eu dou. Então, assim, teve fazendas aqui no Mato Grosso do Sul que eles fizeram uma parceria, acho que eu fui durante 1 ano e pouco nessa fazenda, claro, que é uma fazenda mais estruturada, etc. Uma vez por mês eu ia lá dar um pedaço do curso, da disciplina que eu dou, junto com eles. Não são produtores que participam da pesquisa, tá, Paulo? São produtores que querem aprender um pouco mais sobre como as pessoas decidem. E aí a gente vai lá discutir com eles o livro. Tem toda uma preparação, porque a gente estimula que eles leiam o livro, né, para a gente chegar lá para discutir, então a gente acaba fazendo isso. E aí, Paulo, porque isso eu acho importante, que eu quero deixar bem claro, o que a gente tenta apresentar e discutir, embora ela pareça um pouco filosófica, ela tem algo super prático. Então, se você for hoje para o mundo de negócios, esses vieses que afetam a estimativa das pessoas de probabilidade, etc., é super comum das pessoas conversar sobre isso, que é diferente dessa lógica um pouco eu chamo de charlatão, me desculpe se não for essa palavra, mas assim, de falar, galera, se vocês querem fazer tal coisa, eu tenho super pé atrás com essa abordagem. Então é uma abordagem, Paulo, de a gente chegar lá, apresentar quais são os viés, e aí é bastante importante dizer que a maioria dos produtores, eles não tomam decisões ruins, eles têm a lógica de por que eles tomam a decisão deles. O que a gente faz é contribuir com alguma outra coisa que ainda eles possam melhorar. Com produtores menores, né, produtores pequenos, aí é um pouco mais simplificado. A gente apresenta algumas coisas básicas, né, de como que eles podem melhorar
processo de tomada de decisão deles, né? Essa questão, às vezes, que acontece da venda de muitos produtos que eles não precisam. Hoje a gente tem... Antigamente era muito fácil pegar o financiamento em banco para produtores. Hoje em dia já existem alguns bancos que barram o financiamento se o produtor não precisa daquele equipamento ou daquilo que ele está financiando, porque tem um dos vieses que talvez seja um dos mais conhecidos, é essa superconfiança que as pessoas colocam nas suas próprias capacidades de resolver aquilo que vai aparecer no futuro. Então, o produtor vem aí com 4 ou 5 anos de quebra, por exemplo, e aí ele quer um financiamento porque ele acha que no próximo ano ele vai resolver todos os problemas financeiros dele. E os questionários, eu fico curioso, se tu puder me mandar depois algum desses questionários, porque a pesquisa científica, no caso de vocês, que tu parte de uma questão estatística, né, que tem uma base estatística, e que a gente, em princípio, a gente não enxerga isso, né? Sim, Paulo, a gente trabalha com alguns temas, né? Por exemplo, a gente está trabalhando bastante aqui no Mato Grosso do Sul com o tema de pagamentos por serviços ambientais hoje em dia, né? Então, a gente faz entrevistas com produtores a respeito do que eles acham de pagamentos por serviços ambientais. É um tema super atual aqui no Mato Grosso do Sul, e é uma das abordagens que a gente faz. Então, a gente faz um roteiro explicando para eles o que é o PSA e realmente capta nessas informações o que eles acham a respeito disso. E aí é importante, Paulo, porque a gente não está lá para julgar o que eles acham, entendeu? A gente está lá para coletar o que eles acham, que é bem diferente, né? Eu não estou lá para falar o que o cara tem que achar de PSA, eu estou lá para tentar identificar as opiniões dele a respeito disso. E aí, com fazendo um link, né? Agora, esse ano, eu consegui um financiamento do governo do estado do Mato Grosso do Sul, junto com a UFGD, que vai me ajudar nas passagens. A gente vai viajar aí, acho que uns 7 ou 8 países, tentando identificar como esses produtores dos outros países enxergam pagamentos por serviços ambientais. E aí o questionário, Paulo, ele é uma conversa, cara. É como se eu chegasse lá com o produtor e batesse um papo com ele com pagamentos de serviços ambientais. Alguns deles têm uma estrutura mais fechada, mas no mais é um bate-papo. É curioso, eu fiz uma pesquisa aqui no MBA, aqui em Santa Maria, em relação também à percepção de comunicação, como é que as pessoas se comunicam, como é que tu enxerga uma forma como o produtor rural é visto, né? E é interessante tu ter essa percepção de colocar o diálogo para isso. Inclusive as pessoas ficam tirando dúvidas contigo, né? Tá, mas a rede social serve para quê? Sabe? Isso faz algum tempo, né? Inclusive tu acaba virando um consultor, ou as pessoas acabam pensando que tu é um consultor, né? Tá, mas como é que é os serviços ambientais? Como é que a gente paga isso? Como é que a gente consegue financiamento para produção com baixo carbono, por exemplo, né? Esse tipo de coisa assim que tu acaba trazendo muitas vezes as pessoas nem conhecem exatamente o que tu tá falando, né? O que tu quer saber dele. E aí vira uma conversa, às vezes o questionário é um pouquinho mais estruturado, dependendo se a pessoa já conhece o tema, então a gente faz um questionário mais estruturado, mas é de contato. Eu meio que perdi a quantidade de pesquisas que eu já fiz com produtores, mas aí eu vou retomar aquilo que eu disse lá no início, né? Aquilo que eu faço como pesquisador, que eu consigo conversar com produtores, não é próximo, mas nem pouco próximo daquilo que eu consigo fazer quando eu converso sobre as ideias do Taleb e do Kahneman, né? São coisas que são muito acima daquilo que eu consigo fazer como pesquisador. Então, uma das coisas que eu acho super legal junto aos produtores é realmente conversar com eles sobre essas ideias do Taleb e do Kahneman. E na receptividade nesses casos, Paulo, para mim, pelo menos nas experiências que eu tive, foram muito boas. No geral, os produtores foram super receptivos nessas ideias. É claro, né? É uma coisa que a pessoa tem que estar querendo isso, né? Não é assim, eu quero aprender, mas eu quero aprender sem me dedicar. Você não vai aprender, mas se você se dedicar o produtor aprende, e o produtor, no geral, ele gosta daquilo que ele aprende. Beleza. E João, o que seriam, assim, tu podendo comentar para fazer um fechamento e depois a gente um resumo do tudo que foi falado, aonde tu vê que a tomada de decisão ela pode, sabendo que não tem receita de bolo e sim,
o que daqui a pouco o produtor, quanto tempo o produtor durante o seu dia ou durante o seu mês, ele deveria dedicar para estudar a tomada de decisão? Se eu pudesse resumir o que eu falei até agora, é se prepare para o pior. Eu resumiria isso. Então, se prepare para o pior, independente da chance de alguém te dizer que esse pior não vai acontecer. Tá? Ah, não, mas isso nunca vai acontecer. Tá bom, e se acontecer, como é que eu estou preparado? O resumo é isso. E se o produtor ele for um apaixonado que nem eu, Pedro, a minha lógica é eu ler primeiro pouco em termos de quantidade de autores, porque você entra num mundo muito que às vezes as pessoas elas se perdem nesse mundo, né? É uma coisa muito ela tem muita coisa ali. Então a minha dica sempre é você ler pouco, mas ler com profundidade, entendeu? Você entender realmente. Bom, os livros do Taleb, do Kahneman, quem me vê aí nas redes sociais, toda hora eu posto, porque eu estou sempre relendo os mesmos livros. Eu nunca estou buscando muita mais informação a respeito. Claro que eventualmente eu leio um ou outro livro novo, mas eu sempre tento me aprofundar nas ideias desses autores. E aí é porque é realmente uma paixão. Então eu me dedico porque eu gosto. Não é assim, tenho que ler. Não, eu vou ler porque eu gosto dessas informações. A quantidade de tempo, obviamente, varia de quanto a pessoa tem disponível. Mas eu sempre brinco, e isso eu falo para os alunos, um capítulo lido é melhor do que nenhum capítulo lido. Então, assim, entendeu? É melhor você fazer alguma coisa bem feita do que você não fazer nada. Se você não consegue se dedicar 1 hora por dia para leitura, se dedique 10 minutos para ler o que você conseguir ler naqueles 10 minutos. Mas naqueles 10 minutos que você estiver lendo, se dedique para ler os 10 minutos. Sabe? É tipo uma lógica aí que eu aplico para tentar estimular o pessoal a fazer essas leituras. E eu acho que também parar de pensar que existe mágica, que em 10 minutos você vai entender tudo o que está no livro. Você vai precisar se dedicar, você vai precisar repetir, você vai talvez precisar conversar com pessoas para você conseguir colocar aquilo que está entender aquilo que está colocado lá no capítulo. E teria algum trabalho do Taleb correlacionando com a questão de, por exemplo, tipo o trabalho aquele que o Jim Collins fez na Universidade de Stanford, de empresas feitas para durar, né? E depois ele fez empresas grandes por escolha, que na verdade, vamos dizer, baseado no que a gente conversou aqui, esse trabalho do Jim Collins, que falando bem rapidinho, na verdade ele analisou 100 anos, né? Os últimos 100 anos de empresas, e as empresas que ganham 10 vezes mais que as suas concorrentes, né? As que estão em primeiro lugar ganham 10 vezes mais do que o segundo lugar. E ele foi baseando, analisando, por um lado tem a ver com parte do que o João falou, que são empresas centenárias, então é algo que durou, está dando certo, mas é uma retrospectiva, né? É analisando com o histórico do passado, ele tentando ver, comparando o primeiro lugar com o segundo, o que tem de tão diferente, né, nisso. Teria, sobre essa bambu, o que os bons decisores e grandes, se dá para falar assim, bons ou grandes decisores, teria algum livro analisando esses bons e grandes decisores que tu poderia sugerir para a nossa audiência? Eu não conheço, tá, Pedro? Não conheço nenhum. Não sei qual a opinião do Taleb a respeito desse estudo, não conheço o estudo, mas o que eu sei é que o Taleb ele é um pouco, como eu falei, contra essa ideia de você olhar para o passado. Então, e daí nos próximos 20, 30 anos, quais empresas vão estar? Não sei. Eu acho que ele iria mais, chutando o que ele iria falar, era mais ou menos nesse lado. Mas, assim, eu tenho segurança de dizer que se gestores lerem esses livros que eu indiquei, eles vão sair melhor do que eles entraram como gestores, certo? O cara vai melhorar muito? Não sei, mas ele vai melhorar. A pessoa vai melhorar a respeito dessas leituras. Se eu pudesse indicar, com certeza seria esses livros que eu falei, tá? É o Rápido e Devagar como primeira opção, porque ele dá uma base, e depois, que é do Daniel Kahneman, e depois os livros do Taleb, nessa sequência aí, Iludidos pelo Acaso, A Lógica do Cisne Negro, do Antifrágil e o Arriscando a Própria Pele. É o que eu faço em aula, é o que eu sugiro de leitura. Eu acho que os gestores que lerem esses livros, ou pessoas que querem ser gestores, eu acho que eles vão ter uma boa bagagem daquilo que eu acredito que seja importante. Pedro Rocha Marques, vou te pedir as tuas considerações finais. Vou encaminhar aí com o nosso convidado. Beleza, Paulo. Muito obrigado, João. Foi um papo fantástico. Como é o objetivo, ampliamos os nossos horizontes e tenho certeza que quem vai escutar também vai ampliar. Estamos saindo da zona de conforto.
E muito obrigado, cara. Muito obrigado por dedicar teu tempo aí para ter essa troca de ideia. Seguramente marcaremos outros a futuro, porque o assunto não se esgota aqui. E muito obrigado. Reflitam sobre se preparar para o pior. E recomendamos também as dicas do João para de livros para poder ler e se preparar para os desafios. Muito obrigado, João. Obrigado mesmo. E se preparar para o pior não é pensar negativamente, né? É só estar preparado. É só tu considerar que existem coisas negativas que podem acontecer contigo e que tu tem que estar prevenido de alguma forma. O pensar positivo, você pode continuar pensando positivamente, mas você tem que imaginar o que aconteceria caso aquilo acontecesse, o pior acontecesse. Pedro, foi um prazer conversar novamente contigo, meu amigo. Fazia dias que a gente não conversava, para não dizer anos, né, que a gente não conversava pessoalmente, a gente sempre se manda as mensagens aí, mas foi um prazer, Paulo, prazer te conhecer, prazer participar com vocês aí nesse podcast, e deixar para a audiência aí uma mensagem otimista, né, em termos de que a gente pode realmente melhorar decisões, né, a partir do que a ciência tem para dizer a respeito disso. A gente tem que ter cuidado nessa questão desses charlatanismos que acontecem. É muito fácil você entrar nesse meio e você achar que você está fazendo uma coisa que é científica, que tem um embasamento, mas que na realidade não tem. Então acho que mais ou menos essa mensagem final que eu gostaria de deixar, e aí indicações desses livros aí que eu acabei de dizer para vocês, acho que são boas indicações. Então é isso, meus amigos. Eu acho que é uma satisfação a gente poder... talvez seja um episódio que vai ficar marcado aí com uma síntese muito, muito clara do que se propõe esse projeto, que é discutir para fora do que se discute de forma geral aí em relação à pecuária. A gente está falando de produção rural, mas a gente está falando de várias coisas que envolvem a produção rural e as boas alternativas que existem aí para o produtor se qualificar, né, no seu negócio ou na sua estrutura, né, com mais conhecimento, ampliando os horizontes exatamente. Pedro, um grande abraço. João Augusto, um grande abraço. A gente está aí de portas abertas para conversar sempre mais. Grande abraço. Então, isso aí, a gente fica o convite para nos seguirem lá nas nossas redes sociais, @HorizonteAgrocast, no Instagram e no TikTok. Todas as quintas-feiras no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify do Horizonte Agrocast, na TV Santa Maria, canal 19 da NET e na Rede Amigo. Enfim, vários canais e várias alternativas para acompanhar este projeto. Vai lá, a gente está à disposição para também ouvir, receber sugestões, receber dicas, né, ideias, seus comentários sobre as pautas que a gente tem trazido aqui para este projeto. O Horizonte Agrocast é um projeto da Pecuária PRM. Nós convidamos, né, a sempre nos acompanhar aqui. Um grande abraço e até a próxima edição.